Pessoal, vamos iniciar oficialmente agora. De novo, boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. É muito legal um webinar com conteúdo tão bacana como esse, tão importante, né? Segurança da informação e LGPD, e ver a sala lotada. A gente teve muitas inscrições, ouso dizer que foi recorde de inscrições, porque o tema é muito relevante, seja para pessoa física ou pessoa jurídica, principalmente nesse momento que toda semana tem uma notícia sobre invasão, cibersegurança, sequestro de dados, LGPD, então o assunto está muito em alta, seja para ficar antenado no que está no assunto como um todo, ou seja para se proteger, né, proteger os dados da empresa. E por isso a gente trouxe esse assunto para cá. Então, o tema do nosso webinar de hoje é segurança da informação e LGPD, e a TOTVS IP não está sozinha nesse webinar, estão conosco aqui o pessoal do Grupo ASAF, que é parceiro da TOTVS IP em LGPD e segurança da informação. A gente tem parceria de longa data, além de vários eventos em conjunto. Nós também somos, além de parceiros, somos clientes da ASAF, do projeto de segurança da informação e LGPD foi trabalhado em parceria com a ASAF, então são parceiros de longa data aqui, e ninguém melhor que especialistas como ele para trazer esse conteúdo de segurança da informação. Mas antes, como tem muita gente que não é cliente da TOTVS, ou vieram por próprio convite da SAF e outras fontes de informação, deixa eu só compartilhar com vocês aqui. Talvez nem todo mundo conheça, mas nós somos a TOTVS Interior Paulista, somos TOTVS Interior Paulista e Triângulo Mineiro. Nós estamos em 6 unidades aqui, como diz o mapinha aqui, em Sorocaba, Jundiaí, Campinas, Limeira e Ribeirão Preto, e lá no Triângulo Mineiro a gente tem uma unidade em Uberlândia. Nós temos mais de 350 TOTVS atuando nessa região, em 6 escritórios diferentes, no interior de São Paulo e Triângulo Mineiro, atendendo mais de 300 municípios, com uma capacidade de entrega de projetos de mais de 30 mil horas mês. E a gente atende hoje mais de 2.000 clientes no interior paulista e no Triângulo Mineiro. Então, esse é um resumo de quem é a TOTVS IP, né, ou TOTVS Interior Paulista e Triângulo Mineiro. Para quem já é cliente TOTVS e não tem conhecimento da TOTVS IP, está aqui a oportunidade para conhecer, e para quem já conhece, obrigado pela parceria e pela presença nos eventos, e contamos com vocês já para os próximos eventos. Se vocês tiverem qualquer necessidade relacionada a soluções TOTVS, seja técnica, seja de novas soluções segmentadas, podem contar com a TOTVS IP também. E para não me estender muito aqui, porque o conteúdo do webinar é o segurança da informação LGPD, eu já vou passar de antemão para o Fábio. Fábio, bola está contigo, eu vou estar aqui acompanhando o chat e eventuais dúvidas, alguns comentários, eu vou estar acompanhando. O time da SAF também está junto aqui, acompanhando o chat também. Algumas perguntas, eventualmente, podem ser respondidas no próprio chat ao longo da apresentação, tá? Fábio, fique à vontade em se apresentar a SAF e dar andamento com o tema. Obrigado, Marçom. Bem-vindos. Em primeiro lugar, agradecer a participação de todos. Já somos centenas aqui conversando. Certamente amigos, colegas, fornecedores, clientes. Então, obrigado pela participação de todos vocês. Estão me escutando bem, certo? Sim. Legal, show. Acho que eu já estou compartilhando. Legal, vamos lá. Então, eu gostaria de começar esse evento apresentando os palestrantes do Grupo ASAF. Então, quem não me conhece, muito prazer, eu sou o Fábio ASAF, sou head do grupo. Minha formação acadêmica é TI, né? Então eu venho nesse projeto e nesse evento apresentar um pouquinho sobre a jornada de implantação da LGPD. Ricardo está aqui com a gente também, especialista em controles internos, segurança da informação, vai falar um pouco sobre a segurança da informação, né, como que ela pode ajudar no dia a dia e na LGPD. Arnaldo Benetti está aqui com a gente também, vai palestrar um pouco sobre a governança de TI
também dentro da LGPD, onde a governança de TI ajuda para demonstrar a implantação da LGPD. Doutora Marinês, membro da Comissão de Privacidade de Dados da OAB Brasil, vai palestrar com a gente, vai falar um pouquinho sobre engenharia social, um tema muito bacana, tem tudo a ver com segurança da informação e proteção de dados. E doutor Marcelo também, mestre em Sociedade da Informação, vai palestrar um pouco sobre a privacidade de dados e a segurança da informação na LGPD. Esse grupo já tem mais de 17 segmentos, né, de adequação, né, então são muitos clientes, cada um com uma característica, então é um grupo que está acostumado aí desde 2018 com o projeto de implantação LGPD e aí muito mais tempo com a implantação de governança, boas práticas e segurança da informação. Bom? Bom, pessoal, então essa é a nossa agenda, né, a gente está aqui na abertura, então vamos iniciar o nosso evento. Como eu gostaria de iniciar esse evento? Isso aqui foi ontem, né? Eu queria dar uma olhada de quantos livros já existem sobre a LGPD. E eu achei centenas, são milhares de páginas, horas e horas de vídeos, e fica muito difícil a gente responder essa pergunta aqui. O que realmente deve ser feito dentro de proteção de dados, segurança da informação e da LGPD? Claro que a resposta é muito ampla, mas no mínimo olhar para a lei, né? Hoje existe uma lei de proteção de dados e que pede segurança de informação. Então eu gostaria de iniciar esse evento com essa abertura, passando um pouquinho pela lei e explicando o quanto ela entra em segurança da informação. Então, a lei tem um capítulo específico sobre segurança e boas práticas e uma seção inteira que fala sobre a segurança e sigilo dos dados. E o que é importante a gente saber? Que a segurança da informação sempre foi uma boa prática, né? uma boa estratégia para a empresa, mas hoje é um pouco mais do que isso, hoje é uma obrigação legal. Né? Então, todo mundo que faz um tratamento de dados, e toda empresa faz, até por conta do funcionário, de portaria, de clientes, enfim, existe a obrigação em garantir a segurança da informação. Então, é previsto em lei. Né? Então, a gente começa o evento afirmando que hoje segurança da informação é uma obrigação legal. Tá? Mas o que é uma obrigação legal dentro da segurança da informação? Passeando pelos artigos, começa a ficar mais claro. O artigo 46, por exemplo, pede a proteção de dados pessoais de acessos não autorizados, ou seja, como está a gestão de acesso de vocês, como é o controle de acesso. Isso a gente começa a ver aqui o primeiro processo de segurança da informação, muito comentado lá na ISO 27001, 27002 e com certeza na 27701, que é uma ISO mais específica para a segurança da informação em dado pessoal, onde a gente já vê aqui a lei pedindo a proteção dos acessos. Não só isso, a gente consegue ler aqui o artigo 48 e entender que qualquer incidente de segurança, eu preciso comunicar à autoridade nacional, e a autoridade vai investigar o incidente, vai pedir um diagnóstico, mitigação, ou seja, você precisa de um processo de gerenciamento de incidente dentro da sua segurança da informação. Tá? A autoridade também, dependendo do caso, vai pedir para você publicar esse incidente nos seus canais de comunicação, então é muito importante você ter um processo de segurança da informação. Navegando mais um pouco, sistemas utilizados para o tratamento, né, devem atender os requisitos de segurança aos padrões de boas práticas e da governança. Ou seja, onde estão os seus sistemas? Eles estão dentro de casa? Estão numa nuvem segura? Quem é o fornecedor que está cuidando do seu sistema? É um fornecedor seguro? Então, a gente vai falar bastante sobre isso. E é legal informar que isso agora é um pedido legal. Né? Então, é bem importante passar pelo artigo 49, onde existem já requisitos de segurança da informação e padrões de boas práticas. Não só segurança da informação, mas um capítulo, uma seção sobre boas práticas e governança. E o artigo 50. Né? É muito interessante esse artigo, porque ele pede para formular regras de boas práticas de governança, né? Estabelecer as condições da organização, como é o regime de funcionamento, procedimentos, né? Normas de segurança e padrões técnicos, assim como ações educativas para mitigação de riscos. O que o artigo está falando, 50?
que você precisa documentar seus procedimentos, você precisa de normas de segurança e padrões técnicos. Ou seja, a LGPD é do jurídico, é da TI, é do negócio, é da área de comunicação, é do RH, é de todos, né? Não poderia ser diferente disso, tá? Então a lei é muito clara aqui quanto à criação desses padrões técnicos e das ações educativas, tá? Também no artigo 50, a implantação do programa de governança, né, que no mínimo demonstre o comprometimento em adotar processos e políticas internas, ou seja, não adianta aqui a gente ter a segurança, a gente precisa demonstrar, né? A gente precisa adotar processos, políticas internas. E outro ponto que chama muita atenção, que é de forma abrangente. O que é isso? Política genérica vai ser dado como nulo para essa lei, né? Então, o processo, a política tem que ser muito de acordo com o seu negócio. Se o seu negócio for agronegócio, você precisa de uma segurança da informação para o seu negócio. Se você for um banco, se você estiver no setor financeiro, é uma segurança muito mais complexa. Se você for da indústria, é uma segurança voltada para a indústria, então de forma abrangente, ou seja, não adianta você olhar para aquela política daquele banco, achar interessante e copiar, porque isso vai ter efeito nulo. E já empresas já foram multadas. Esse ano, 4 grandes gigantes aqui do país já foram multadas, e não só no Brasil, no mundo, né? No último evento a gente comentou da Amazon, da Microsoft, que também tinha política de privacidade, tinha processos, política interna, mas era de forma genérica, não estava nem citando os cookies do website, por exemplo, tá? Então isso não adianta ter, você precisa ter ela de acordo com a sua empresa. E também que seja atualizado constantemente, né, com base em monitoramento contínuo e avaliações periódicas, né? Então não adianta eu ter um programa de segurança, eu preciso atualizar e, de fato, encontrar isso dentro da operação, né? Lembrando que demonstrar o programa de governança é um pedido da autoridade nacional, tá? Bom, é assim que eu gostaria de iniciar esse evento, dizer que segurança da informação é um pedido legal, e que não basta segurança, é preciso demonstrar e, de fato, colocar isso na operação. Então, pessoal, essa foi a abertura, muito obrigado. Eu vou passar a palavra para o Dr. Marcelo, que eu tive uma introdução um pouco mais sobre segurança da informação, né, e governança, e o Dr. Marcelo vai explanar um pouquinho sobre segurança da informação com um olhar jurídico. Obrigado, pessoal. Perfeito, Fábio, muito obrigado. O pessoal está me ouvindo bem, né? Aqui Perfeito, legal, Marcelo. Legal. Bom, o nosso objetivo aqui nessa primeira parte da apresentação é falar um pouquinho a respeito de proteção e privacidade de dados, tá? E a gente inicia essa parte da apresentação com uma importante notícia a todos nós como titulares de dados que somos. Na última semana, o Congresso Nacional, nosso Congresso Nacional, aprovou a emenda constitucional que inclui a proteção de dados pessoais na lista de direitos e garantias fundamentais. Isso é extremamente importante para nós, né? Isso, na verdade, é um marco na proteção de dados pessoais no nosso país, porque é mais uma garantia a nós, como titulares de dados, que os nossos dados terão que ser tratados com a devida atenção e com a devida proteção, não é? Isso também demonstra que o Brasil ele está atento a esta demanda, não é? E está preocupado em dar uma efetividade à proteção dos dados pessoais de seus cidadãos. E também acende uma luz de alerta a todas as empresas, porque as empresas terão, sim, que se adequar e adequar seus processos para promover uma adequação aos dados pessoais que estão sob o seu controle. Então, as empresas terão que se preocupar não somente para atender o que hoje está previsto na Constituição, como a proteção dos dados pessoais como direito fundamental, mas também para atender os requisitos da Lei Geral de Proteção de Dados, a nossa LGPD. Você pode mudar, Fábio, por favor? A nossa LGPD, a nossa Lei Geral de Proteção de Dados, que aqui todos nós já conhecemos, né, que é a lei que estabelece critérios, requisitos, obrigações legais para que as empresas possam tratar seus dados pessoais.
O nosso objetivo aqui hoje não é descrever todos esses critérios aqui da lei. Teríamos que ter um outro evento como esse só para tratar da Lei Geral de Proteção de Dados, especificamente dos requisitos legais e das obrigações legais. Mas o importante para falar com todos aqui, nesse nosso bate-papo hoje, é a respeito da segurança da informação. O que efetivamente a LGPD prevê acerca da segurança da informação? O Fábio já falou bastante sobre isso ali no início, há alguns minutos, sobre a obrigatoriedade legal que as empresas têm em implementar medidas de segurança de informação, né, que possam atender aos requisitos legais, ou seja, atender à devida proteção dos dados pessoais que são tratados. Então, hoje, a empresa ela tem por obrigação legal implementar medidas de segurança. O próprio texto de lei, ele traz o verbo dever, então as empresas devem implementar sistemas de segurança, né, para que possam, então, prover a devida segurança e no tratamento dos dados pessoais que realizam. É tão importante esse tema segurança da informação na LGPD, que existe um capítulo inteiro, o capítulo 7 da lei, que trata especificamente desse assunto. Então vejam a relevância desse tema segurança da informação para a LGPD e a relevância desse tema para as empresas, né, que à medida que terão que implementar os sistemas para proteger os dados pessoais. Por favor, Fábio. Além da implementação de requisitos de segurança, programas de governança e boas práticas, que a lei também descreve, as empresas precisam ter atenção para uma série de outras ações relacionadas à implementação da lei nos seus processos. Aqui, como exemplo, nós trouxemos a criação e manutenção do relatório de impacto. O relatório de impacto talvez seja o documento mais importante num projeto de implementação da Lei Geral de Proteção de Dados. O relatório de impacto irá contemplar todos os fluxos de dados pessoais que passam, que transitam pela empresa, por todas as áreas de negócio, desde a sua coleta até a sua exclusão. O relatório de impacto não somente deve ser criado, como também deve ser atualizado periodicamente, porque este documento será aquele documento que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a Autoridade Nacional, que é o órgão responsável pela fiscalização da lei, a autoridade pode e deve, à medida que realizar uma solicitação, solicitar o relatório de impacto. Então, esse relatório precisa estar pronto, precisa estar às mãos das empresas para que isso possa estar disponível no momento de fiscalização, caso ocorra. As empresas também deverão atentar-se à adequação contratual. Todos os contratos da empresa passarão por um processo de adequação. Contrato com o colaborador, ou seja, o contrato de trabalho, contrato com seus clientes, fornecedores, prestadores de serviços. Todos esses contratos passarão por uma adequação de modo que contemplem um conjunto de cláusulas que respeitem os requisitos legais da LGPD. Então, é extremamente importante esta frente também. E também as empresas deverão indicar um encarregado pelo tratamento de dados pessoais. O encarregado, que é o profissional indicado pela empresa, e pode ser um colaborador interno, pode ser um terceiro contratado, que terá por finalidade, dentre outras atividades, ser o elo de ligação, o elo de comunicação entre os titulares de dados e as empresas, bem como entre as empresas e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. O encarregado será responsável por recepcionar solicitações dos titulares e também dar as devidas respostas, né, os devidos encaminhamentos, e também o encarregado será responsável por implementar programas de conscientização na empresa, né, de modo que todos dentro da corporação possam estar no mesmo nível de entendimento acerca dos tratamentos de dados que são realizados. Então, o encarregado também é um ente extremamente importante na lei e é um ponto que as empresas precisam dar a devida atenção. Por favor, Fábio. Outro ponto que nos chamou a atenção, que nós resolvemos compartilhar com todos aqui nessa tarde, está relacionado às punições, tá? E especificamente a eventuais punições retroativas. O que isso significa? Recentemente, o diretor da ANPD, o Sr. Valdemar Gonçalves, em entrevista ao jornal Valor Econômico, ele declarou que assim que a ANPD iniciar as suas atividades de fiscalização e começar a aplicar as penalidades, essas penalidades poderão retroagir a fatos ocorridos desde a vigência da lei. Então, este é um ponto de atenção, porque eventuais
incidentes de segurança ocorridos no passado poderão ainda ser passíveis de punição. Isso demonstra uma tendência de que a NPD ela vai adotar uma postura mais rigorosa a partir de então. Porque a NPD ela vinha em um processo voltado mais a orientações, a estímulo para que as empresas buscassem adequação. E essa declaração do senhor Valdemar, o presidente da NPD, demonstra que possivelmente haverá uma mudança de postura na NPD nas suas ações, sendo bem mais rigorosa a partir do início das suas ações de fiscalização. Além do fato mencionado agora, a gente pode entrar um pouco mais no tema punições. A gente sabe que a lei ela descreve uma série de punições diretas ali, previstas na lei, punições administrativas, a famosa multa de 50 milhões de reais, a exclusão dos dados que são tratados, suspensão das atividades de tratamento, enfim, entre outras. Mas existe uma punição que não está lá descrita, que a gente pode descrevê-la como uma punição indireta. No nosso dia a dia, aqui nas nossas atividades do Grupo ASAF, nos nossos projetos de implementação da Lei Geral de Proteção de Dados nos nossos clientes, nós temos observado que as empresas que iniciam o seu processo de adequação, né, e mesmo aquelas que já concluíram, ou aquelas que estão iniciando, elas passaram a exigir relacionar-se com empresas com minimamente o mesmo nível de adequação. Então, as empresas passaram a buscar relações comerciais com clientes, fornecedores, que também estão num projeto ou no processo de implementação da Lei Geral de Proteção de Dados. Isso demonstra também uma tendência de mercado de que aquelas empresas que não buscarem adequação ou realizarem isso tardiamente, poderão sofrer alguma consequência comercial e terão dificuldade em manter essas relações comerciais, porque existe sim uma intenção clara de as empresas manterem relações apenas com aquelas empresas que já adequaram-se à lei. Concluindo, o que a gente sempre menciona a todos com quem nós falamos, um projeto de implementação da LGPD é uma importante oportunidade de a empresa melhorar todos os seus processos, não somente aqueles processos voltados ao tratamento de dados pessoais. Então, se a gente for usar como exemplo a segurança da informação, né, implementar sistemas de segurança da informação na empresa voltados à segurança dos dados pessoais, obviamente isso vai gerar reflexos em todos os dados da empresa, todos os dados corporativos estarão contemplados aí. Então é uma grande oportunidade de melhoria de todos os processos. Isso agrega valor à imagem da empresa, por consequência agrega valor econômico e também disponibiliza uma maior visibilidade de todos os processos da empresa pela alta direção. Isso é extremamente importante. E para que eu possa finalizar nesta primeira parte da apresentação, a minha fala, eu deixo aqui uma pergunta, né, um questionamento, para gerar uma reflexão em todos os participantes aqui nesta tarde. Quais os riscos de eu não implementar na minha empresa um processo de segurança de informação, de governança e boas práticas? Em que implicaria eu não adotar essa ação? Né? Isso é algo importante de se pensar. Boa parte dessa resposta vocês realmente encontrarão no conteúdo que será apresentado agora à frente, que será um conteúdo voltado à segurança da informação e apresentado por um de nossos especialistas de segurança da informação, o Ricardo. Então, eu agradeço a atenção de todos, peço novamente desculpas aí pelo imprevisto tecnológico e passo a palavra ao Ricardo, tá bem? Muito obrigado a todos. Vamos fazer o seguinte, doutor Inês, vamos pular para a sua parte, pode ser? Pois não, pode ser. Você apresenta ou eu? Eu vou já daqui apresentar. Pois não. Perfeito. Você está vendo a tela? Sim, perfeitamente. Então vamos lá. Bom, pessoal, cabe a mim falar sobre engenharia social, tá bom? É importante deixar claro o que é engenharia social. É a arte da manipulação. É qualquer ato que influencia uma pessoa a tomar uma atitude que não seria necessariamente de bom grado para ela ou não.
Nós temos aqui a informação bastante recente, um levantamento feito pela Febraban, fez um levantamento de que esse tipo de golpe, ele teve um acréscimo de 165% do primeiro semestre de 2021 para o segundo semestre o primeiro semestre de 2021 para o segundo semestre de 2020, ou seja, foi um crescimento altíssimo. Além do que, a gente tem que entender que numa jornada para a transformação digital, por incrível que pareça, ela não é tecnológica, então cabe a mim falar de pessoas. Então, eu vou pedir, Fábio, pode passar, por favor. No contexto aqui organizacional, no contexto de segurança da informação, essa manipulação se dá especificamente quando o criminoso, ele tenta invadir ou ter acesso não autorizado a sistemas, redes, locais físicos, quebrando procedimentos e normas adotados por uma organização. Bom, a engenharia social, ela abrange uma série, várias áreas do ser humano, sendo a questão familiar, social, de estudo, mas o que nós temos interesse em ver aqui é em relação à organização. Ela abrange várias áreas das relações humanas, como estudos de psicologia, sociologia, filosofia e estudo do comportamento humano em si. É um tema recente? Não. A gente pode fazer uma remessa aí, nos remeter para o cavalo de Troia de 1250 a.C. Nos anos 50 e 60, nós tivemos um caso bastante famoso nos Estados Unidos, o Frank Abagnale Jr., que foi retratado no filme Prenda-me se for capaz. Então, nós víamos ali ele fazendo vários golpes, mas especificamente de engenharia social. Um exemplo, e não estou dando nenhum spoiler aqui, um grande exemplo é o momento em que ele emite um cheque para si, e ele entra no banco e começa a observar qual seria a melhor pessoa que ele aplicaria o golpe. Vocês vão ver que nos anos 80, houveram, então, vários ataques técnicos por engenheiros de sistemas, mas foi observado que esses ataques se utilizavam muito mais de uma questão social do que efetivamente uma invasão técnica. A partir daí, ele convencionou chamar, então, de engenharia social. O que torna uma pessoa um alvo? Eu posso dizer agora são 7 fraquezas: a luxúria, a vaidade, a ganância, a confiança, a preguiça, a urgência e a compaixão. Vocês vão ver que, de alguma forma, os golpes são aplicados porque isso busca-se esses sentimentos nas pessoas, tá? Bom, é imprevisível a gente enumerar todas as técnicas de engenharia social na medida em que elas envolvem comportamentos humanos. Então, se envolve comportamento, elas são inúmeras. O que a gente pode fazer aqui é dividir em ataques sociais que utilizam como suporte a tecnologia e aqueles que são pessoais, in-person, social engineering. A mais comum de todas, né? Obviamente, vocês já devem ter alguém deve ter recebido ou ter notícia de alguém que recebeu um e-mail de um príncipe africano que tinha um valor depositado, mas que precisava, então, que você depositasse algum outro valor para que ele liberasse. Bom, essa é uma técnica bem antiga de phishing e, na verdade, ela é utilizada ainda hoje, por exemplo, o pagamento de boleto através de vazamento de dados. Sobre esse assunto, o Ricardo deve falar a respeito do vazamento de dados e de que forma grandes vazamentos que nós tivemos notícia recentemente podem implicar exatamente numa técnica de engenharia social. Na medida em que seus dados são expostos, é possível você, com alguns dados, aplicar golpes que não sejam exatamente relacionados àquela instituição bancária. Temos também por telefone, por SMS, são outras formas, variantes do phishing. A melhor forma de nós entendermos o que é engenharia social é entender alguns exemplos. E por mais que esses golpes possam parecer muito, mudar apenas o nome, eu chamo atenção porque são outras técnicas ou, às vezes, outros alvos que os engenheiros sociais pretendem atacar. No caso do phishing, ele é abrangente. O spear phishing, é uma pesca com arpão, ele busca um grupo específico, por exemplo, funcionários de uma determinada organização. Ainda na modalidade phishing, pode passar, Fábio? Nós temos o ataque baleeiro. Ele é um ataque que visa alvos de alta criticidade, CEO, gerentes, presidentes de organizações.
O falso contato, nós presumimos como verdadeiro uma lista de contatos que nós temos. Então, nesse caso, o atacante ele descobre esse círculo, ele forja um e-mail, o falso contato ele forja um e-mail, seria um phishing mais elaborado, diferente do próximo que nós vamos ver. No caso de spamming de contatos, o atacante invade a conta de e-mail ou redes sociais, por exemplo, para obter os contatos da vítima. Um bom exemplo de spamming de contatos é o golpe do WhatsApp, onde aquela conta é invadida e então pede-se dinheiro para amigos daquela listagem, tá? Pretesting, ele tem um contexto, né? Ele vem a ser um ataque de engenharia social, mas ele está dentro de um contexto. E aqui seria a exposição de dados em suas mídias sociais. Então, aqui nós verificamos a fragilidade que as empresas têm pela exposição de informações de colaboradores em sua respectiva rede social. Por exemplo, de pretesting, o filho sequestrado, por exemplo, sabe-se o nome do filho por conta de uma rede social. Mas aqui, especificamente no caso da organizacional, por exemplo, quem não viu, por exemplo, no LinkedIn, a informação de que eu vou dar um exemplo aqui, fulano trabalha na TI em tal organização, é muito fácil, com esse dado, entrar em contato com a empresa, falando, eu sou fulano de TI e eu pretendo fazer uma inspeção na sua organização. Então, o pretesting tem uma base para isso, tá bom? Aqui nós temos o back business e-mail compromise. É um e-mail de dentro da organização para que um outro departamento tome alguma atitude. Então, esse é um fato. Nós temos alguns casos de milhares de dólares envolvidos, o caso da Mattel, Snapchat, não vem ao caso aqui exemplificá-los, mas eu posso dizer que esse caso especificamente aconteceu, foi uma tentativa, né, para um de nossos clientes, onde o presidente, né, estava enviando e-mail para o departamento financeiro fazer um pagamento, tá bom? O baiting, ele é utilizado, ele vem do termo isca, e ele está dentro de um contexto de um equipamento eletrônico que é inserido. Por exemplo, um pendrive, né? É utilizado, obviamente, também para espionagem industrial, é aquele velho truque de deixar um pendrive solto na mesa de um diretor, ou antigamente um CD, cargos e salários em algum local de fácil acesso, que quando a pessoa vai espetar, obviamente, não tem aquela informação, é um meio de injetar um software malicioso. Aqui nós temos o caso de algumas usinas nucleares que tiveram o seu desenvolvimento comprometido por conta de vírus e que elas não estavam conectadas à internet, e foi identificado, então, que foi através de pendrive que esse software malicioso foi colocado nessas usinas nucleares, tá? O farming aqui é bastante interessante, eu usei como exemplo um link da Apple, porque alguns anos atrás eu tive sofri um assalto, levaram o meu celular e eu recebi um link para esse endereço. Por mais que aí pareça que esteja escrito Apple, esse L é um I maiúsculo. Então, foi uma tentativa no meu caso, obviamente que não teve sucesso, é uma tentativa de direcionar a pessoa para um site malicioso, para uma página maliciosa e hoje em dia até mesmo para aplicativos maliciosos, ok? O outro enrolho é bastante interessante, essa expressão vem daquele ataque que os jacarés fazem para as presas que vão beber água naquela poça d'água. Nesse caso, o ataque, o alvo, ele não é atacado, desculpe pessoal, o alvo não é atacado exatamente na sua fonte, mas sim onde ele vai beber informação. Um grande exemplo é a entrada em site de o engenheiro social, ele ataca um site de um fornecedor daquele alvo. Também pode ser num contexto pessoal, a gente pode imaginar aquele Wi-Fi grátis ou um carregador de celular de uso compartilhado. Quiproquo vem de uma expressão latina que significa isso por aquilo. Ele pode ser utilizado tanto no contexto tecnológico como no contexto pessoal, onde o atacante oferece ajuda para despertar na vítima um sentimento de gratidão em uma troca inconsciente. Por exemplo, oferecer uma ajuda técnica e naquele momento instalar um dispositivo, um arquivo malicioso. E como eu falei, pode ser tanto pessoal quanto, como vocês vão ver, quanto com base no meio digital. Uma vez vistas as técnicas mais comuns de ataques de engenharia social no meio digital, vamos ver agora algumas
pessoais. Nós temos as visitas técnicas, aqui é uma característica do Quiproquo também, aquela troca, né? Quem nunca teve um problema num computador um pouco lento, uma impressora que não funciona, então é muito fácil alguém chegar e falar, foi aqui que chamaram, por exemplo, reparação, foi aqui que chamaram TI, por exemplo. Outra, aguardar na recepção para observar como aqueles colaboradores entram, os visitantes entram naquela determinada organização. E-mail falso para recepção, aqui eu coloquei alguns exemplos, eu coloquei inês.vivar@gmail, presidência.coca-cola@hotmail. A recepção ela não está treinada o suficiente para verificar que o nome da empresa está antes do domínio, mas isso chama atenção para um outro ponto também. É possível criar um domínio falso, obviamente, para que seja criado um e-mail, para que seja enviado para a recepção autorizar a entrada do invasor. Também é um caso que nós temos notícia de que foi percebido que havia um invasor que tinha passado por todos os pontos que deveria ter sido barrado. Ele passou pela portaria, ele passou por departamentos, ele já estava chegando num determinado departamento e não se sabe qual a intenção dele. Então, isso é importante deixar claro. Por favor, Fábio, volte um pouquinho. Nós temos também o uso de credenciais roubadas. Quem nunca viu num restaurante próximo de alguma organização crachás guardando mesa? É possível, é óbvio, né, que um engenheiro social vai se utilizar desse tipo de atitude para pegar esse crachá e entrar na organização. Criação de um falso problema com solução, perguntas diretas, por mais que possa parecer estranho, há quem responda a senha, porque ninguém está preparado, as pessoas não estão preparadas para esse tipo de pergunta num contexto organizacional. Qual é a sua senha? Eu preciso para entrar no sistema por você. Insiders são pessoas que podem ser da organização, que já saíram da organização, que se utilizam desse conhecimento e até mesmo de crachás antigos, por exemplo, para entrar em organizações. Dumpster diving, que nada mais é do que o mergulho no lixo. O atacante ele vai investigar no lixo qual medida que ele pode utilizar para entrar na organização, e surfar entre ombros, que nada mais é do que aquela espiadinha por cima do ombro, tá? No contexto da Lei Geral de Proteção de Dados, nós podemos ver que o treinamento de pessoas é uma obrigação legal. O artigo 46, já citado pelo Fábio, ele deu enfoque para um ponto e eu dou para esse especificamente. Os agentes de tratamento devem adotar medidas de segurança técnicas e administrativas, e o treinamento de pessoas é uma medida de segurança. Então, no contexto da Lei Geral, é uma obrigação esse treinamento. Também, ainda, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela fala no seu artigo 50, como já citado pelo Fábio, que os controladores, eles podem formular regras de boas práticas de governança com ações educativas. Então, o que nós podemos ver é que se os dados são o ativo mais importante, o verdadeiro ativo para as companhias, as empresas devem treinar os seus colaboradores, as empresas devem adotar medidas educativas para evitar prejuízos que podem ser incalculáveis. Quais são os métodos para evitar os ataques de engenharia social? Pessoais, obviamente, isso no contexto da sua vida, não só pensando na organização, mas também na organização. Desconfiança, cautela e reportar atividades suspeitas. Não adianta só desconfiar. Olha, aquela pessoa trabalha nesse departamento, era para estar aqui, essa pessoa tem acesso a isso, esse tipo de situação. E no contexto organizacional, é necessário, como a própria Lei Geral disse, como é um atendimento a uma obrigação legal, são programas de treinamento e conscientização de todos os envolvidos nos processos, com o objetivo de educar os colaboradores sobre a importância das práticas de segurança e privacidade de dados. A gestão de vulnerabilidades para gerenciar as falhas de segurança nos dispositivos de tecnologia da informação, dificultando então que hackers explorem fragilidades identificadas na infraestrutura. São obrigações legais? Criação de protocolos, artigo 50, criação e divulgação de políticas, artigo 50, implantação de segurança da informação, artigo 46, e monitoração contínua. Nesse contexto, eu deveria passar a palavra agora para o Arnaldo Benetti, que fala exatamente sobre a gestão, a governança e boas práticas, mas com essa nossa alteração aí de cronograma, eu encerro aqui e fico à disposição ao final, caso vocês tenham algumas dúvidas, tá? Obrigado, doutora. Vamos chamar então agora o Ricardo, vamos ver se ele já tem microfone. Será que a gente consegue? Vocês estão me ouvindo? Ah, sim, agora sim. Finalmente. Que bom.
Já estava achando estranho uma palestra sobre segurança da informação e não tem a segurança da informação, mas vamos lá. Bom, Fabinho, você já sabe que vai ser corrido, certo? Vamos correndo então. Então vamos lá. Você apresentando e eu falando. Então Legal. vamos lá. Bom, a gente está falando sobre segurança da informação, mas o nosso grande objetivo aqui é trazer para vocês o seguinte: quando a gente fala da implementação, da adequação à Lei Geral de Proteção de Dados, o Fábio já falou, o Marcelo já falou, a Inês também reforçou, a questão do quê? Do que é comum, né? Do que se sobrepõe ou do que converge com relação à adequação da lei e à segurança da informação. Para isso, tá? A gente pode começar com a questão do quê? De utilização de normas técnicas, Fábio, tá? Utilização de normas técnicas. Por exemplo, a ISO 27001, que é específica para a segurança da informação, 27002, que é o como, né, você vai tratar essa criação de um sistema de segurança da informação. A ISO 27701, que é uma ISO de segurança da informação pensando, né, direcionada para a proteção de dados. E a linha da família ISO 9000, que é a parte de qualidade, né, pensando em processos, mas não necessariamente em produtos ou serviços, tá? Então, você precisa se preocupar com seus processos, tá? Para dar a base para como você vai prestar o serviço ou entregar seu produto. Para que você possa fazer tudo isso, você vai precisar do quê? Ter políticas, procedimentos escritos, normas internas definidas, mas não só você escrever para a sua área. Isso tem que ser aprovado pela alta direção, tem que ser aprovado por um nível de gestão mais alto, tá? Isso daí tem que ser divulgado para os colaboradores que vão utilizar esse material, tá? E sem esquecer que todo esse material tem que levar em consideração a identificação de papéis e responsabilidades, tá? Dentro dessa questão de como a gente trata a segurança da informação, usando o gancho ali da Inês, né, de que eventualmente você pode ter pessoas, né, que se utilizam da engenharia social, aquela questão de segura a porta para mim que eu também estou entrando, a gente precisa pensar em termos de segurança física e do ambiente. Para isso, a gente tem o quê? Aquela questão daquele visitante que vai entrando e, de repente, ele chega numa sala segura. Olha o risco. Como é que você identifica? Como é que você se prepara para isso? Tá? Você tem que usar recursos de câmera de vídeo, você tem que usar, Fábio? Você precisa de usar recursos de câmera de vídeo, alarmes, instalar uma catraca, que é uma barreira física básica e simples, crachá para identificação de visitantes e de colaboradores. Se você tiver uma planta, se você tiver uma instalação um pouco maior, você vai precisar de cercas, portas específicas, trancas nas suas salas seguras, fechaduras eletrônicas, tá? E pensando em sempre proteger aquilo que é mais significativo para a sua empresa. Em princípio, a informação e propriedade intelectual, tá? E a hora que a gente fala de proteger, a gente está querendo proteger o quê? Essa informação do quê? Provavelmente de acessos indevidos. E como é que você trata a questão dos acessos? Fábio? Tá? A questão dos acessos, a gente tem que tratar com relação ao quê? A quem pode acessar aquela informação, quem pode acessar aquele local. Então, a identificação dos usuários, a aplicação de senhas fortes, lembrando que senha forte é sempre aquela questão de você ter letras maiúsculas, minúsculas, números, caracteres especiais e outras características, tamanho mínimo, tempo de expiração. Isso tudo ajuda você a minimizar acessos indevidos, tá ok? E, principalmente, você precisa fazer uma revisão periódica pensando sempre na restrição de acessos. As pessoas só precisam ter acesso ao que ela realmente trabalha. Ela não precisa herdar acessos, tá? A gente tem que pensar junto, né, nessa linha do usuário, a questão da segurança lógica, tá? Que é o quê? Como eu mantenho o usuário? Então, como eu defino? Eu já tenho processos pré-definidos quando entra um colaborador, quando entra um visitante, quando, eventualmente, essa pessoa ela vai evoluir, vai receber novas responsabilidades e assim por diante, tá bom? Fábio, você está indo rápido demais. Volta um. Perfeito. Tá? A partir do momento, então, que você tem toda essa parte de identificação dos usuários, tá? Você tem que pensar na segregação de função. É aquela questão, quem compra não paga, quem confere, né, não aprova, tudo bem? Então, a segregação de funções é extremamente relevante para a gente proteger as informações, tudo bem? E lembrando que a parte de gestão de acessos é um artigo da lei, tudo bem? Quando a gente fala sobre os acessos, a gente está falando de acessos a quê?
aos ativos de processamento da informação. Só que não, a gente não está falando só de tecnologia, a gente está falando de papel, gaveta, armário, tá? A gente está falando de notebook, desktop, celular, dispositivos móveis, HDs, dispositivos de armazenamento, meios de comunicação, a gente está falando de tudo isso. E a gente tem que ter uma preocupação muito grande, primeiro, da gente saber o que nós temos em termos de empresa. Tá? Nós temos que manter o inventário atualizado. Do quê? Não só da parte física, mas também dessa parte lógica, que são sistemas, as licenças. A gente não pode incorrer, né, em eventualmente cometer um crime por usar um software que nós não temos direito, não adquirimos. Tudo bem? E pensar na questão do armazenamento. Todo HD externo ele tem que ser controlado, todo pendrive ele tem que ser controlado, certo? E, eventualmente, aplicar recursos de segurança adicionais. Além disso, nós temos a questão da gestão das comunicações. Tá? Em tempo de pandemia, toda a atividade que as empresas hoje tiveram que colocar VPN para os colaboradores, outros não colocaram VPN, mas qual o nível de proteção que você vai aplicar na VPN? Qualquer um pode usar a máquina de casa e guardar todos os arquivos na sua própria máquina? Não, é uma VPN mais restrita, onde cada pessoa só pode acessar a sua própria máquina e gravar na sua própria máquina no local de trabalho. Tá? Isso a gente precisa pensar e a gente precisa levar isso em consideração. A segregação das redes, onde a gente tem que imaginar que aquela rede de produção onde eu estou trabalhando, onde eu estou colocando meus dados, onde toda a minha infraestrutura está na prestação de serviço, na entrega de um produto, está segregada da rede Wi-Fi de visitantes. Tá? Eu não deveria fazer com que fosse a mesma rede, eu tenho que segregar essas redes. Eu tenho que manter um mecanismo muito seguro de monitoramento, identificação de falhas, identificação de incidentes. Daqui a pouco a gente fala disso e o Arnaldo vai falar mais ainda, tá? E eu tenho que ter, obrigatoriamente, recursos de antivírus, anti-malware, tudo de proteção para essa minha rede de comunicações. Tudo bem? Classificação da informação. Se a gente está falando de ativos, se a gente está falando de pessoas, eu estou falando da informação que essas pessoas geram, elas criam, elas recebem, elas manipulam, elas são custodiantes dessa informação. E essa informação que é criada dentro da empresa, ela provavelmente vai ter que trafegar nos diversos níveis, seja da autodireção até o nível operacional. Mas, assim, as informações geradas no mais alto nível não precisam transitar até o nível operacional da forma com que elas foram criadas. Elas vão sendo quebradas e elas precisam ser classificadas e protegidas adequadamente. Quanto maior o seu nível, maior o nível de proteção. E justamente para poder proteger, a gente tem recursos de criptografia, tá? Onde eu posso desenvolver recursos próprios de criptografia, claro, né? Todo esse código-fonte tem que ficar guardado, né? Não é de acesso a todas as pessoas. Eu posso comprar recursos ou eu posso usar recursos embarcados. Por exemplo, se eu tiver um banco de dados, eu posso aplicar recursos de criptografia já embarcados na ferramenta. Lembrando, uso de criptografia é sempre uma relação custo-benefício. Sempre que eu aplico criptografia, eu estou aplicando um processo a mais, provavelmente os meus resultados vão demorar um pouquinho a mais para serem obtidos, tudo bem? Se eu estou trabalhando todas essas informações, necessariamente eu preciso evoluir. Eu já tenho toda uma empresa, já tenho serviços, eu já comprei softwares, eu desenvolvo serviços internos, eu desenvolvo sistemas, porque eu preciso, ou eu desenvolvo customizações. Como eu trato essa questão do desenvolvimento? Como eu trato os requisitos de segurança? Como eu trato os requisitos de privacidade? Eu tenho que ter meus ambientes segregados. O desenvolvedor ele não pode ter acesso ao ambiente de produção. Claro, né? Isso depende do nível de maturidade da empresa, mas em princípio seria assim. Quem está em um ambiente de teste não deve ter acesso ao ambiente de produção, para não fazer bobagem, tá? E não gerar prejuízo. Tá? E, Fábio, desenvolvimento, gestão de operações. A questão da gestão de operações é se eu estou desenvolvendo, customizando, criando novos produtos e novos serviços, eu estou mexendo nos meus processos. E eu preciso manter os meus processos de negócio, os meus processos de suporte documentados. Gestão da operação fala muito sobre documentação dos processos. É uma forma de você transmitir conhecimento para novos colaboradores de uma forma mais rápida. Então, você consegue incorporar, né, novos colaboradores rapidamente, se ele tiver acesso a essa documentação e ao processo. Tá? Fornecedores e cadeia de fornecimento. Também é um item da lei, é um artigo da lei, porque eu preciso conhecer os meus fornecedores, eu estou contratando os fornecedores, eu preciso formalizar este relacionamento com esses fornecedores, pensando em quê? Em proteção de dados, em
confidencialidade, como esse fornecedor, eventualmente, que ele recebe os meus dados para executar um determinado tipo de tratamento, como ele protege essa informação. Eu preciso conhecer quais são as operações que ele realiza com esses dados e realiza dentro do que eu estou contratando. Então, não só aquele fornecedor principal, mas eu preciso conhecer toda a cadeia de fornecimento. Se estou contratando um terceiro, ele pode também contratar um terceiro, um quarto, um quinto. E eu preciso conhecer também essa cadeia de fornecimento. Tá? A conformidade legal com relação à segurança da informação direciona para que as empresas saibam por que elas estão fazendo determinados processos. A área de RH ela é altamente regulamentada, você tem leis trabalhistas, leis previdenciárias, você tem a área jurídica, a área contábil, a área fiscal. Então, você tem que identificar dentro dos seus processos essa adequação e manter isso atualizado e garantir que os seus processos estão evoluindo conforme mudam as leis. Tá? A gestão de incidentes de segurança da informação também é um artigo da lei, tá? Pede-se que haja essa gestão. Ele é uma característica de serviços de TI, então a identificação de incidentes, seja ataques ou sejam tentativas de burlar, eventualmente identificar o usuário e senha do gestor imediato, ou então, eventualmente, determinados incidentes que estão acontecendo, alguém tentando acessar uma sala que não pode. Então, toda a questão de monitoramento tem a ver com os incidentes de segurança. Porém, um subconjunto desses incidentes são aqueles que vão tratar de vazamento e violação de dados. Só que aí o responsável já não é mais a área de TI ou segurança da informação, passa a ser o encarregado de dados. Então, mais uma vez, a gente tem essa convergência entre segurança da informação e a parte de proteção de dados. A gente tem que se preocupar, tá? Quando a gente falou lá de ativos, quando a gente fala de comunicação, gestão de comunicações, a gente tem que se preocupar com o descarte das mídias. Lembrando que a mídia é o local onde a gente põe informação. Então, a gente também tem que considerar o papel e tem que considerar a mídia magnética. Tudo bem? Eu estou falando mídia magnética, mídia ótica, qualquer mídia que a gente possa utilizar para poder armazenar informações. E, para isso, a mídia em papel, ela pode ser fragmentada ou ela pode ser incinerada, e a mídia em papel, HD, pendrive, HD externos, fitas, qualquer dispositivo, o ideal é que ele seja destruído, seja com uma furadeira, com um martelo hidráulico, com uma prensa hidráulica, e depois esse material, né, eletrônico encaminhado para reciclagem, tudo bem? Adequada, tá bom? Toda empresa, em termos de segurança da informação, ela corre o risco de interrupções, e para isso ela tem que se preparar. Como eu me preparo? Como eu preparo a minha empresa? Como eu preparo as minhas áreas de negócio se um sistema parar, se um fornecedor sumir, desaparecer, falir? O que acontece se eu tiver a questão de uma enchente? A gente está em processo no Rio de Janeiro, São Paulo, Minas. Né? O que acontece se a minha planta principal for inundada? Ou, se não totalmente, uma parte, mas se eu perder parte dos meus equipamentos que não estão na nuvem, estão locais, eu tenho que pensar nisso. Então, eu tenho que pensar em processos de backup seguros, eu tenho que deixar isso documentado, como eu faço backup, como eu restauro a informação, quais são as minhas contingências de acesso, abandono de local de trabalho, qual é o meu plano de recuperação, como eu volto a prestar o meu serviço, ou como eu volto a entregar o meu produto. Tá? E, principalmente, olhar para as áreas de negócio e identificar o seguinte, quais são os impactos para cada área, e cada área vai ter que dizer o seguinte, aonde aperta o meu calo, tá? Qual é a primeira coisa que eu preciso recuperar se eu tiver uma interrupção? Tudo bem? E no meio de tudo isso, e por isso que pessoas está bem ali no meio, tá? É o seguinte, tudo isso é baseado em pessoas. Segurança da informação, por mais hardware, por mais software que você tenha, tá? E que você disponha, tá? Tudo passa pelas pessoas. As pessoas precisam conhecer segurança da informação. As pessoas precisam conhecer privacidade e proteção de dados. Basicamente, a gente está falando aqui do quê? De processos contínuos de conscientização, treinamento e aculturamento. Tá bom? Agora, não é só isso que a gente fala em termos de segurança da informação. Nós também temos que cuidar de outros assuntos que estão aqui no meio. Acesso privilegiado, dos analistas de TI, que são deuses todos poderosos, têm acesso a tudo. Gente, daqui a pouco a gente vai ter que começar a diminuir esses acessos, vai começar a trabalhar, mas é aos poucos. A gente tem que pensar na gestão de mudanças. Tudo aquilo que acontece, se o meu RP muda, se o meu software muda, se uma área some e ela é incorporada para uma outra área, se eu compro
uma outra empresa, se eu sou absorvido, eu tenho que pensar nas mudanças. Eu tenho que me preparar caso eu esteja no meio de uma mudança e ela der errado. Então, eu tenho que ter um plano de retorno. Todas as pessoas envolvidas naquelas alterações, seja de sistemas, processos, têm que estar informados do que vai acontecer, principalmente se der alguma coisa errada. Tudo bem? Próximo. E tudo isso, a hora que eu olho a infraestrutura, olho os sistemas, olho a segurança, eu preciso de monitoramento. É esse monitoramento que vai me dizer quais são, o que está acontecendo em termos ambiente externo, ambiente interno, né? Eu vou ter que ter comitês, eu vou ter que olhar muito do que está acontecendo, vira estatística, mas outros eu vou precisar agir sobre o que está acontecendo, sobre aquele incidente. Aquele incidente pode virar um problema, e o Arnaldo vai falar tudo sobre isso, tá? Mas assim, a gente tem que ter o monitoramento do ambiente e dos processos, tudo bem? Tudo isso, né? A hora que eu falo do evento que está acontecendo dentro, fora, o monitoramento, eu estou pensando em incidentes. Incidentes viram problemas, incidentes de segurança, incidentes de violação e vazamento de dados. Eu posso fazer todo esse controle manual, eu posso ter uma ferramenta, mas eu tenho que me preocupar com isso, tudo bem? A gestão de riscos é uma atividade que a gente tem que se preocupar pensando sempre no seguinte: o que eu preciso fazer caso aconteça? Então, eu me preparo, é proativo. Eu olho para os meus processos, olho para a minha infraestrutura, olho para as pessoas, olho para a minha empresa e penso, o que pode acontecer de errado? E eu me preparo para isso. Eu estabeleço planos, eu estabeleço controles, tá? Para caso isso aconteça, eu esteja preparado. Tem muito a ver com continuidade de negócios, tá? Mas a gestão de riscos olha um pouco mais para dentro dos processos, tá bom? E o último item aqui, seria a deixa lá para a Inês, né? A questão de vulnerabilidades e fragilidades é o seguinte: muitas consultorias vendem, se você fizer um teste de pendrive, você vai estar seguro com relação a vazamentos de dados. Isso não é uma verdade, tá? Porque a vulnerabilidade e a fragilidade aplicada numa empresa que não tem processos estabelecidos, que não tem uma preocupação ampla sobre segurança da informação, uma empresa que não está preocupada em proteger seus dados, ela vai ter um conjunto absurdo de vulnerabilidades e fragilidades, olhando do lado de fora, olhando do lado de dentro, tá? Então, nossa recomendação é sempre, primeiro, arruma a casa, tudo bem? Até um determinado nível que você se sinta confortável. E a partir daí, tá? Você pensa em, vamos fazer um teste, porque eu já tenho uma situação robusta para poder testar. E agora a gente continua olhando, né, a empresa da melhor forma possível. Eu poderia falar com vocês a respeito de N vazamentos de informação. Eu estou trazendo 2 aqui, porque, assim, Banco Central, eu confio no Banco Central. Eles criaram um processo fantástico, simplificaram pagamentos para a gente. Muito bom, tá? Abriram esse serviço para que as instituições financeiras se inscrevam para poder prestar esse serviço. Então, nós, usuários, titulares de dados, nós estamos relacionados não ao Banco Central, mas a esses fornecedores. Tá? E a gente tem que confiar nos fornecedores. Lembra que eu falei sobre formalização, cláusulas de confidencialidade, sigilo? A gente está falando de segurança da informação. E tudo que eu mostrei para vocês nesses últimos minutos tem a ver com isso. Como as empresas protegem. A gente tem que confiar nas empresas que se preocupam com segurança da informação, que elas demonstrem o conhecimento, tá? Que elas saibam o que elas estão fazendo, que elas pensem no usuário final. Tudo bem? Agora, a hora que o Banco Central avisa que nós tivemos 2 vazamentos, tá? Então, assim, não vou dizer para vocês se preocuparem, tá? Mas, assim, tem um conjunto de pessoas bem grande que sabe seu banco, sua agência, sua conta, seu nome, seu CPF, seu telefone e o Pix, tá bom? Daqui para frente, o que essas pessoas podem fazer? Como seria a Inês queria falar de engenharia social, eu só vou retomar brevemente. A engenharia social, neste caso, ela é aplicada porque ela vai ligar para vocês, ela vai mandar um e-mail para vocês, ela vai tentar obter o quê? As senhas. Vai tentar obter mais informações do que ele já tem. Tudo bem? Obrigado, pessoal. Desculpa pelos problemas tecnológicos. E eu agradeço e passo a bola agora, provavelmente, para o Arnaldo. Obrigado, Fábio. Obrigado, Ricardo. É isso mesmo. Vamos seguir com o Arnaldo Benetti. Um pouquinho de governança e boas práticas. Microfone, câmera.
Deixa eu até... Benete, tá no mudo. Agora sim. Legal. Bom, agora tudo certo, né? Agora foi. Agora tá bom. Legal, então. Bom, pessoal, agora chegou a minha vez. Vamos dar continuidade. Bom, então, qual que é a minha missão aqui, depois que todos já falaram, né? O Fábio já trouxe alguns regulamentos da lei, o Marcelo falou sobre os nossos deveres, a Inês falou sobre a engenharia social, e o Ricardo trouxe um avalanche de processos de governança, né? E de boas práticas que a gente tem que seguir. Então, aproveitando tudo isso que o Ricardo falou, eu vou tentar sintetizar, ou seja, naquela apresentação com todas aquelas palavras, eu vou pescar algumas delas e tentar trazer dentro de uma organização, ou seja, os serviços de TI que a gente pode fazer de forma ordenada, né, para organizar todos aquelas boas práticas que a gente tem. Então, por exemplo, nós trouxemos aí no começo 3 temas bastante importantes, já foram até esgotados aqui, que é a parte de segurança e sigilo dos dados, boas práticas e a governança de TI. Né? Se voltarmos aí na LGPD, ela vai determinar que a organização adote medidas de segurança técnicas e administrativas a fim de proteger os dados. Né? E também dentro de boas práticas, você adote regras de boas práticas, ou seja, tudo aquilo que o Ricardo já falou de boas práticas, né? Utilizar frameworks, as normas ISO, elas te trazem vários controles que você pode implementar. E implantar um programa de governança, também é uma obrigatoriedade que nós temos aqui. Ok? Então, implementando a governança, quais os benefícios que tem? A organização vai demonstrar o seu compromisso com a privacidade e a proteção dos dados pessoais. Então, como nós vamos atender à lei fazendo uso de serviços? Hoje, você já passou... Você já está lá em TI, volta um pouco. Isso, aí a gente tá aqui ainda, né? Então, fazendo uso dos serviços de TI, então é nesse momento que entra o gerenciamento de serviço. Se vocês notarem, aí a gente tem um cruzamento entre a governança, a segurança, as boas práticas. Dentro desse mundo todo que o Ricardo expôs, eu vou capturar gerenciamento de serviços e vou montar um conjunto de soluções que vão te ajudar a implementar o programa de governança. Então, vamos para o próximo passo, Fábio. Dentro desse próximo passo, a gente vai trazer... Deixa eu só me ajustar aqui com... Então, hoje, por exemplo, voltado na sessão, essa sessão é uma das mais importantes da LGPD. Por que eu estou falando isso? Porque tudo que nós falamos hoje está dentro dos nossos ativos. Por exemplo, hoje, na sua organização, você tem controle ou saber dizer quais são os ativos de informação relevantes ou críticos para a sua organização? Pode passar, Fábio. Você sabe dizer quais são os ativos de TI? Por exemplo, nós temos os softwares, temos hardware, temos pessoas que o Ricardo já esgotou no assunto, temos equipamentos, temos documentos, né? Você sabe dizer quais os softwares estão instalados nos dispositivos? Quem tem acesso a esses dispositivos? Né? Quem está atribuído a esses dispositivos? Ou seja, quais são as pessoas que estão em posse desses dispositivos e quem são os donos desses dispositivos? Aonde que eles estão inseridos? Né? Como eles foram alterados ao longo do tempo. Você tem um histórico, você sabe como eles foram alterados ou que tipo de informação foi alterada nesse ativo que pode te trazer alguma vulnerabilidade?
né? E como eles estão relacionados entre si. Então, dentro desse contexto, a gente traz, pode passar, Fábio, quais são os benefícios e os controles que a gestão de ativos pode trazer. Então, como o Ricardo até já mencionou, nós trazemos, isso. Nós trazemos o inventário dos ativos da informação. Você vai ter um domínio do parque tecnológico, né? Ou seja, você sabe, vai ter um mapa e um inventário de tudo aquilo que você tem posse, toda a tecnologia que contém dados privilegiados, dados sensíveis e informações pertinentes aos titulares de dados, né? Você vai ter o controle sobre os ativos, quem vai ter direito a acessar esses ativos da informação. Você vai poder gerenciar as licenças, você vai poder gerenciar propriedades dos ativos. Lembra que eu perguntei? Você sabe com quem que está esse dispositivo e quem que é o dono dele, né? E também você vai poder controlar as suas vulnerabilidades e vazamentos de dados, porque você tendo controle do seu ativo, você tem maior autonomia para tomar decisões e fazer o monitoramento desses ativos. Tá? Por exemplo, você sabendo que o ativo hoje é onde ocorre as maiores vulnerabilidades ou vazamento de dados, porque são nesses ativos que estão contidas essas informações. Ok. No próximo slide aqui, a gente vai falar um pouco da obrigatoriedade da LGPD novamente, que no termo da lei, ela obriga que os dados sejam protegidos contra acessos não autorizados e eventualmente de situações acidentais, ou seja, onde você pode ter uma destruição, perda, alteração, uma comunicação ou difusão dessa informação. Dado isso, por exemplo, você hoje, então aqui nós estamos falando de alguns métodos, né, que o Ricardo até mencionou. Hoje, por exemplo, você tem o controle sobre todas as pessoas que acessam os ativos que nós apresentamos anteriormente. Por exemplo, sua organização está segura que todos os colaboradores têm acesso às informações que realmente são necessárias para a execução das suas atividades, né? O que devemos fazer nesses casos? Você vai ter, nesse caso, implantar um processo de gestão de acesso pode ser um grande diferencial para a sua organização, pois você vai ter nas suas mãos a manutenção da segurança dos dados, né? E quais são esses benefícios, né, em implementar uma gestão de acessos? Você pode conceder acesso para os usuários habilitados e usar serviços ou grupo de serviços. Você pode prevenir acessos de usuários não autorizados, né? A gente já explorou um pouco sobre a tentativa, né, de usuários em acessar informações que não são pertinentes a eles. Ele pode trazer também para você a execução de políticas de segurança. Se você implementou, você já estabeleceu a sua política de segurança, onde você determina, né, quais são as diretrizes que você vai seguir para controlar os acessos, dentro da gestão de acessos, você vai implementar esse processo de gerenciamento de segurança da informação. Só volta um pouquinho, Fábio, ainda não passei. Né? Permite conceder, e também você permite conceder direitos e níveis de acessos controlados. O que significa isso? Cada usuário vai ter o seu acesso de acordo com a sua atividade. Né? Então, você vai ter a segregação de função e o acesso pertinente a essa função. Ou seja, ele pode fazer leitura, escrita, execução, alteração ou exclusão dos dados. Ok? Pode passar, Fábio. Mais uma vez, com foco na LGPD, o texto descreve que a NPD pode vir a verificar a gravidade de um incidente e, se for necessário para salvaguarda dos direitos, né, dos titulares, ela pode cobrar medidas para reverter ou mitigar os efeitos do incidente. Então, por exemplo, como você trata uma questão de interrupção ou falha nos serviços? Como é gerenciado uma ameaça ou uma perda de dados? Né? Você sabe como reagir em caso de vazamento de dados ou informações? Lembra que o Ricardo até falou, né? Você tem que saber, tem que ter medidas, né, de como reagir e agir em caso de um vazamento de informação. E o que fazer nesse caso? Né? Então, seria a implementação da gestão de incidente, ela pode te trazer
uma grande ajuda. Então, quais são os benefícios de implementar a gestão de incidentes? Você pode prover suporte para restaurar a operação normal do serviço o mais breve possível. Esse é um dos principais motivos da implementação da gestão de incidentes. Ou seja, você age rapidamente baseado em critérios que você definiu. A gestão de incidentes também vai minimizar para você o impacto causado aos titulares de dados ou às operações de negócio. Agregado à gestão de incidentes, você vai ter um plano de resposta a incidentes de segurança de dados. Ou seja, você vai construir um script de reação. Ou seja, o que você tem que executar para mitigar esse incidente que está ocorrendo. E dentro desse plano, né, dentro de todo o processo de gestão de incidentes, você vai ter os processos, que é o quê? A detecção e o registro do incidente, você vai ter a classificação do incidente, ou seja, você pode classificar em categorias, né, do incidente e subcategorias. Você pode priorizar o incidente, se ele é um incidente grave, se ele é um médio ou se é de baixo impacto. Né? Você vai ter ainda critérios de investigação e diagnóstico do incidente, ou seja, essa investigação e diagnóstico no incidente, elas dão uma puxada para dentro de governança de gestão de problemas, que nós vamos falar a seguir. E você vai ter a resolução definitivamente do incidente. Ou seja, esses processos que a gente falou agora, eles estão todos associados, por exemplo, num caso, se você tiver um caso de vazamento ou violação de dado, a NPD disponibilizou um guia de orientação, ou seja, você vai ter que passar para eles todas essas informações relativas ao incidente. Então, você vai ter que comunicar, você vai ter que passar um e-mail para o titular de dados e você vai ter que ter todo o detalhamento do incidente até a sua resolução, ou seja, como esse incidente foi tratado. Pode passar, Fábio. No próximo passo, a gente vai ter exigido no artigo 48 que medidas, a Inês até já mencionou isso, que medidas para reverter ou mitigar os incidentes devem ser tratadas. Ou seja, você tem que identificar a causa raiz do incidente. Então, quais são as questões, né, desse item? Por exemplo, como sua organização atua na resolução definitiva dos incidentes? Né? Pode passar, Fábio. O que causou o incidente, né? O incidente foi efeito de alguma alteração ou uma mudança, ou seja, você pode ter executado algum procedimento, implementado algum novo ativo ou um sistema, uma aplicação e causou um erro, né? Uma vulnerabilidade. Né? Como você gerencia os efeitos associados aos incidentes? Né? E por fim, você vai precisar, nesse contexto, da gestão de problemas, que ela auxilia você através dos seguintes controles. Então, você diminui o tempo de resolução do incidente. O que é diminuir o tempo de resolução do incidente? Você vai ter uma base de informação em que você pode consultar incidentes que já ocorreram, similares àquele, e vai agilizar o seu tratamento. Ou seja, você já sabe como tratar esse incidente que ocorreu. Tá? Você evita incidentes dispendiosos e aumenta a produtividade, né? Porque você já tem uma base de conhecimento. Ele capacita a equipe para encontrar e aprender com as causas associadas aos incidentes, foi o que eu mencionei já anteriormente. Minimiza riscos de reincidência, promove a melhoria contínua do serviço, ou seja, você está sempre atuando em cima do incidente para resolver a causa raiz. E resolvendo a causa raiz, você elimina a ocorrência de novos incidentes. Tá, ok? E você corrobora com os requisitos da legislação. Ok? No próximo passo, a gente volta a abordar a LGPD de novo. Então, ela também prevê que você, novamente, deve adotar medidas de segurança, técnicas e administrativas para proteger as suas informações. Então, sabendo disso, você controla os riscos devido a uma implementação, alteração ou remoção de qualquer ativo que venha a causar um incidente, né? Como você se antecipa a uma implementação que possa levar a uma vulnerabilidade do seu ambiente? Né? Você saberia dizer se uma alteração no seu ambiente poderia levar a um vazamento de dados?
Então, se você tiver o controle de tudo isso, a gestão de mudança vai trazer para você todo o suporte necessário, né? A gestão de mudança ela pode ser entendida como um processo para assegurar que as mudanças implementadas evitam impactos que foram gerados em qualquer alteração no seu ambiente de TI. E esses benefícios podem ser diminuição do risco de impactos que uma alteração pode causar, ou seja, por que ela diminui os riscos de impactos? Quando você faz a gestão de uma mudança, você vai ter um comitê, né? Você vai ter envolvidos de cada área, por exemplo, você vai ter da área técnica, vai ter da área de infraestrutura, você vai ter especialistas em hardware, você vai ter especialistas em rede, que cada um vai fazer o seu passo. Tá indo rápido, ô Fábio, dá só uma paradinha só para falar. Isso. Né? Você vai ter várias pessoas que vão participar do comitê para dizer se aquela implementação é segura ou não, se ela pode trazer uma vulnerabilidade. Né? Então, por que ter controles é importante? Porque assim, já é comprovado, né, em matéria, que para cada mudança que é feita, pode acarretar um novo bug ou problema. Então, se essa mudança não foi analisada, né, ela foi posta em ambiente produtivo, sem a devida verificação, ela pode causar uma vulnerabilidade de ambiente ou até uma interrupção dos seus serviços, e o que vem a ferir é a conformidade legal. Tá ok? Pode passar, Fábio. Bom, nesse próximo passo, nós vamos abordar o artigo 50, que ele traz na sua definição que um programa de governança em privacidade seja constantemente atualizado, ou seja, você vai obter as informações a partir de um monitoramento contínuo, né, e também de avaliações periódicas. O que significa isso? Né? Você vai precisar de um gerenciamento dessas informações, um monitoramento. Né? Então, por exemplo, como sua organização se antecipa a incidentes? Né? Pode passar, Fábio. Né? Como sua organização prevê uma ameaça ou possível vulnerabilidade no ambiente? Você dá devida atenção aos sinais de possível fragilidade do seu ambiente? Ou seja, você está monitorando, você tem eventos, né? Você dá essa atenção ou você não monitora essas atividades, né? Como você sabe que seus dados estão sendo atacados? Né? Se você também não monitora, você não vai saber se você está sofrendo algum tipo de ataque. Né? Então, fazendo um monitoramento contínuo, ele pode te ajudar a antecipar falhas no seu ambiente. E quais são esses benefícios? Você tem maior segurança do seu ambiente, você recebe alertas de notificações. Por exemplo, você pode fazer uso de uma ferramenta em que ela vai te gerar alertas e notificações. E você vai ter alguém ou um sistema, né, que vai ler essas notificações e verificar se isso pode virar um incidente. Né? Outro benefício do monitoramento é você saber se você tem algum esgotamento ou vulnerabilidade nos seus recursos de tecnologia. Você também detecta problemas com maior rapidez. Se você está sofrendo um ataque, você vai receber sinais que você está sendo invadido se você estiver sendo monitorado. E você pode antecipar esse ataque. Ok? E ainda pode prever e antecipar crises, né? Que é o que nós já mencionamos aqui anteriormente. Bom, nesse último passo, nós vamos abordar o tema de privacidade como foco principal da LGPD. O que isso significa? Como sua organização controla as solicitações, requisições e iniciativas de negócio de tecnologia? Ou seja, como que você organiza todas essas solicitações? Como você sabe que padrões de desenvolvimento seguro estão sendo seguidos? Né? Você segue em padrões? Né? Sua empresa mantém os padrões de privacidade no desenvolvimento ou melhoria dos projetos? O que fazer nesses casos? Então, implementar a gestão de demandas e projetos pode te ajudar a garantir que em todas as etapas do seu processo de desenvolvimento, você mantenha o foco na privacidade por desenho e a privacidade por padrão, né? Garantindo a proteção dos dados pessoais. E aqui a gente tem alguns benefícios. Né? Você vai ter um desenvolvimento seguro, aplicando os conceitos de Privacy by Design e Privacy by Default. Né? E na execução de uma demanda ou projeto, você pode assegurar que sejam respeitados os interesses dos titulares, ou seja, a LGPD, né, fala totalmente em privacidade.
e você deve respeitar os interesses do titular quando você desenvolve, né? Partindo disso, então, o desenvolvimento também deve garantir que as configurações de privacidade venham no modo restrito, né, possível, mais restrito possível por padrão. Ou seja, quando você desenvolve, você procura disponibilizar os modos mais restritos possíveis, para que você minimize, né, o risco de uma vulnerabilidade. E também assegura que todas as medidas de privacidade e proteção de dados sejam utilizados como padrão no desenvolvimento. Ok? E por final, ok, aí a gente já avançou. Ok. Bom, todos os serviços que foram apresentados anteriormente formam um conjunto, né? Então, nós falamos aí, formam um conjunto de soluções que vão agregar valor e robustez ao seu negócio. Então, falamos de gerenciamento de ativos, gerenciamento de acessos, gerenciamento de incidentes, gerenciamento de problemas, gerenciamento de mudanças, monitoramento e gerenciamento de demandas. Então, alguns daqueles processos que foram ditos pelo Ricardo anteriormente, a gente conseguiu juntar nesse cubo e formamos o que nós chamamos de ITSM. Tá? Então, o ITSM, ou gerenciamento de serviços, ele provê mecanismos e controles nos processos, assegurando a adequação à LGPD. Né? Você tem uma implementação de um programa de governança, como a gente viu logo no começo, né, que é exigido que a organização implemente um programa de governança, né? E ele também torna o gerenciamento da organização de TI mais previsível. Ou seja, se você monitora, se você controla, se você segue padrões, se você tem boas práticas, você tem previsão do que pode vir a acontecer no seu ambiente, ok? E por fim, ele fornece uma camada protetora, ou seja, todo esse contexto, ele blinda o seu ambiente contra dados, né, vazamento de dados dos seus colaboradores e clientes. Bom, pessoal, eu agradeço a todos, né? Desculpa a corrida. E obrigado mais uma vez a presença de todos. Aí o Fábio vai dar o encerramento para nós. Legal, Benetti, muito bom. Foi muito legal as palavras do Benetti, porque trouxe o gerenciamento de serviços de TI para dentro da LGPD, né? E, enfim, vamos tentar aqui ser bem rápido e produtivo para a gente encerrar a nossa parte. Qual que é o investimento de vocês para a LGPD? Qual que é o investimento para a segurança da informação, para a nuvem? E então trouxe uma pesquisa da Cisco Mundial, que o investimento foi comprovado em 2,7 vezes para o negócio, né? Então, o estudo já consegue provar, e a gente já tem evidência que o investimento traz valor para o negócio. E olha que interessante. No Brasil, essa pesquisa é uma pesquisa de 2020, o retorno de investimento já estava em 3,3, ou seja, 3,3 reais de retorno para cada real investido no projeto de segurança da informação. Tá? E para encerrar, como que é a jornada de implantação da nuvem, de segurança e boas práticas? Eu trago aqui os principais pilares que vocês precisam ter num projeto de adequação. O primeiro é jurídico, não é só tecnológico. Adequação de cláusulas, adequação de contratos. Pilar de tecnológico, você não consegue implantar sem a TI, sem a segurança da informação. Pilar de governança e boas práticas, que a gente falou muito hoje. Pilar de conscientização, onde a doutora Inês falou muito de conscientização e engenharia social. E o principal, o apoio da alta direção. A gente não consegue fazer isso sozinho. Se a gente não tiver esse apoio, fica difícil, porque o movimento rumo a essa transformação, eu dependo de todos os negócios. Esse não é um projeto da área de TI, não é um projeto de RH, não é um projeto do jurídico, não é um projeto de marketing, é um projeto de todos. Então, preciso formar esse comitê com o envolvimento de todos. Eu preciso levantar os riscos e mapear os dados. Eu preciso de ações educativas do começo ao fim. Implantar um programa de governança e ter um monitoramento contínuo e avaliações periódicas, como a gente já viu em lei. E quais são os desafios que a gente vai enfrentar? A evolução da cultura. A gente não precisa mudar a cultura da empresa, mas a gente precisa evoluir para trazer a cultura de proteção de dados.
toda essa governança que a gente falou hoje está debaixo de uma governança corporativa. Então, ou você tem uma governança corporativa dentro da sua empresa que você vai implantar a governança de TI, segurança e boas práticas, ou vocês vão ter esse desafio de começar a pensar em uma governança corporativa. E o último ponto aqui, um plano personalizado de execução, um roadmap para o seu segmento. Você é de agro, você tem problemas específicos, você é da indústria, você tem problemas específicos, você é da área de segurança, você é um banco, o roadmap tem que ser segmentado. Em cima disso, o plano de execução precisa de um roadmap específico, precisa ser personalizado para a sua empresa, nunca é genérico, segmentado para o seu negócio. E, para finalizar, o Grupo Asafra que monta esse plano para vocês, tá? Sem custo, não tem custo esse plano. A gente precisa de uma reunião para quem quiser estender essa conversa, para levantar entendimento do negócio, e mais uma reunião para apresentar o plano para vocês. Bom, pessoal, muito obrigado. Vamos falar agora sobre a segurança na nuvem com a TOTVS, e obrigado mais uma vez pela participação de todos. Começamos com centenas e ainda estamos aqui com centenas, mesmo com alguns atrasos aí. Muito obrigado, pessoal. Valeu, Fábio, time da SAF, obrigado. Julie e Sérgio, vocês estão no gatilho aí? Eu estou por aqui. Boa tarde a todos. Sérgio está aí, está com a apresentação no esquema. Como diria o Fábio, tá on the line, hein, Oi, Sérgio? pessoal. Tô sim, perdão. Eu tinha liberado só a câmera, não o áudio, me perdoem. Deixa só, antes da gente começar, pessoal, queria só avisar para vocês que não falta muito para terminar, a gente sabe que estendeu bastante aqui, mas a gente vai só trazer aqui pontos importantes para vocês, seremos breves, objetivos e com muita coisa boa para vocês ouvirem. Fiquem por aí, tá bom? Manda ver, Serginho. Vamos lá, pessoal. Tá tudo certo aí? Vocês estão vendo esse slide da TOTVS? Não. Agora sim. Beleza, vamos lá. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Sérgio Ribeiro. Eu sou um dos profissionais de arquitetura, né, de arquitetura de projetos de cloud na TOTVS, tá bom? A gente vai falar um pouco aqui, vou complementar um pouco do que a gente já falou de segurança da informação e o que a TOTVS, né, o que a TOTVS Cloud, né, a nuvem da TOTVS entrega hoje já de segurança da informação para os clientes que trabalham conosco já hoje e que têm intenção, né, se o cliente tiver a intenção de migrar as suas aplicações da TOTVS para a nossa nuvem, como que eles serão beneficiados, né, com o que a gente já entrega do pacote padrão, tá bom, dos nossos serviços. Vamos lá. Falar um pouco, então, né, de segurança da informação. Indo na linha do que já foi falado bastante hoje, né? Tem um estudo, essa pesquisa foi divulgada pelo Canaltech. 83% das organizações empresariais no Brasil pretendem aumentar seus gastos com cibersegurança em 2022, né? Então, assim, muita gente que foi ouvido falou que, né, vai dar bastante atenção para esse tema, né, nesse ano que a gente está aqui só no segundo mês ainda, tá bom? E um fato que a gente já ouviu falar, porque a gente ouviu falar bastante, todo mundo que participa, né, de conversas de tecnologia e de RH, é a escassez de profissionais especializados, tanto de profissionais de TI, como principalmente profissionais de segurança da informação também, né? Então, a gente tem hoje, né, a gente tem esses números que 70 mil foi o número de vagas de TI que ficaram abertas no Brasil por falta de profissionais qualificados, né? 43 mil a previsão de criação de novos postos de trabalho profissionais de TI ainda em 2022, e um número muito alto, né, de 60%, a média de vazão de especialistas de tecnologia das empresas, né, de acordo com esses estudos que a Exame divulgou, tá bom? E o que a TOTVS Cloud já entrega para os nossos clientes, né? O que a TOTVS Cloud tem dentro de conformidade de processos? Né? Nós somos certificados ISO 9001, tá bom? Temos também a certificação 27001, né, de padrões de segurança, né, com foco em confidencialidade, integridade e disponibilidade. Também temos a certificação ISAE 3402, né, que atesta a qualidade e confiabilidade dos serviços de cloud, e também a certificação Tier 3, perdão, está escrito errado aqui no último slide, perdão, é Tier 3 Facility, que é uma certificação específica de data center, tá, que atesta todos os controles e segurança de ambientes físicos e lógicos de data center.
e até hoje a TOTUS é uma das 8 empresas privadas no Brasil que possuem esse selo, tá bom? E dentro dos nossos serviços, né, da TOTUS Cloud, o que a gente tem de profissionais e equipes, né, de operação de segurança, né? Temos uma equipe multidisciplinar totalmente dedicada à produção de dados dos clientes hospedados na nuvem, né? E isso não é uma equipe de segurança de informação corporativa da TOTUS, tá? É uma equipe de segurança de informação específica da TOTUS Cloud que trabalha visando só garantir, né, a proteção e confidencialidade dos dados dos nossos clientes, né? São mais de 84 processos gerenciados, né, junto com as 27 áreas integradas da TOTUS Cloud, tá bom? E nós temos equipes, né, dedicadas à conformidade, segurança de informação e data protection, né, dentro, né, inclusive tratando a questões de LGPD. Temos um centro de detecção e resposta, né, que cuida de todas as análises de vulnerabilidade e respostas a incidentes. Uma equipe de desenvolvimento de projetos de segurança da informação, tratando toda a camada de processos e projetos, toda a camada de infraestrutura que nós provemos para os nossos clientes, e uma equipe dedicada, de fato, à operação de segurança, que fica cuidando de todos os alertas, os eventos, os incidentes, e tratando eles da melhor forma possível para garantir a segurança de todos os ambientes, tá bom? E dentro dos pilares das entregas de cloud, né, nós podemos dedicar dessa forma todos esses serviços que nós entregamos, tá bom? Nessa tela aí, Serginho, você dá spoiler do que eu vou falar já, que aqui você já abre todos os nossos passos aqui de cloud. Então, eu pulo essa tela, então? Pode falar, porque ele traz um pouquinho da parte de segurança. Eu acho que o pessoal que está aqui está interessado nisso. Pode dar um overview geral, sim, por favor. Isso, então vamos lá. Tudo que a gente tem, né? Todas essas camadas nesse pilar aqui na nossa esquerda, né, é um comparativo que a Gil vai apresentar depois do serviço da TOTUS Cloud com outras nuvens de mercado e também quando o cliente tem um ambiente on-premise, né? E dessa forma a gente consegue fazer um vínculo aqui com desses itens desse pilar com os itens, né, com a segurança da informação, né? Toda a forma de compliance, as auditorias periódicas dentro da ISO 27001 e da 9001 também, gestão de vulnerabilidade e cofre de senhas. Gestão de vulnerabilidade é um negócio muito importante para a gente quando a gente fala de aplicações da TOTUS, porque a nossa equipe ela faz uma avaliação periódica, não só de eventuais vulnerabilidades que a infraestrutura nossa possua, mas também as aplicações da TOTUS. Então, se uma aplicação da TOTUS, se a gente encontra uma vulnerabilidade, por exemplo, em um componente web, né, em um servidor web da TOTUS, a nossa equipe tem um trabalho muito próximo às equipes de desenvolvimento do produto padrão para endereçar, né, para apresentar essa vulnerabilidade e endereçar quais são as sugestões de correção dessa vulnerabilidade. Então, isso faz parte, a gestão de vulnerabilidade da TOTUS Cloud faz parte do ciclo de melhoria contínua do desenvolvimento, inclusive do produto, né, dos produtos da TOTUS, tá bom? Uso de cofre de senhas, todo o acesso aos servidores, sistemas operacionais, bancos de dados dos nossos clientes, né, que nós hospedamos, os analistas de sistemas que vão prestar qualquer tipo de suporte, eles usam um sistema de cofre de senhas que todo o acesso é auditado. Então, assim, quem acessou o servidor do cliente X, tal dia e tal hora, existe uma auditoria que a gente consegue rastrear quem foi que fez e o que ele fez também no servidor, né? Então, tudo isso é auditado e salvo para uma eventual análise posterior e entendimento de algum tipo de evento que possa ter ocorrido. Toda a parte de banco de dados, né, possui segurança lógica também. Só tem acesso aos servidores de banco de dados a equipe de DBA de fato, né? A equipe de infraestrutura que presta serviços, atendimentos de fato só em sistemas operacionais, não tem acesso ao banco de dados, né? Para ele fazer isso, para ele ter acesso a isso, ele precisa estar com uma pessoa ao lado dele, porque de fato ele não tem acesso, né? Não tem necessidade de ele ter acesso. Sistemas de anti-malware, né? EDR, que é uma evolução de antivírus, né? Que pode prevenir qualquer tipo de, inclusive de tentativas de ataque, né? Com atendimento direto para eventualmente cortar o acesso daquele ambiente, deixar aquele ambiente restrito a acessos internos, contendo qualquer tipo de tentativa de invasão. Tanto a parte de gestão de acessos, né? Quando a gente fala de monitoramento, o CIEM, que é o sistema de atendimento, né? Que é o sistema de
é um concentrador de logs de eventos de segurança da informação, tá bom? Nós falamos também hoje aqui sobre descarte seguro de mídias magnéticas, né? Um papel você pode rasgar, você pode dar um fim nele, você pode botar fogo, mas como que é feito o descarte de mídias magnéticas, né? De um HD que deixou de ser utilizado. Então, né, existe todo um processo para isso. Os backups de todos os ambientes, banco de dados, aplicações, ele é feito também off-site para a gente ter garantia que qualquer tipo de desastre a gente tenha como recuperar esses backups, né? Ele não fica retido dentro do próprio data center, onde a aplicação ela está sendo, né, executada. Toda a parte de anti-DDoS, firewall, IPS, segmentação na parte de redes. Quando a gente fala de virtualização, isolamento, que cada cliente ele tem o seu pool de recursos ali de forma virtualizada, de forma isolada, para garantir também, né, a questão de segurança. Storage com redundância, segurança física de acesso aos servidores e também de data center, como comentei, a questão do Tier 3, a segurança ambiental, que é toda a avaliação se, né, na instalação daquele data center, se aquele ambiente é próximo a ambientes que têm algum tipo de sensibilidade a incêndio, a enchentes, né, e toda a parte de no-breaks também, que para a gente ter a garantia de segurança quanto ao fornecimento de energia elétrica. Tá bom? E sobre, ainda vinculado ao LGPD, né, como já foi falado hoje, né, são uma série de medidas de segurança para dados pessoais de funcionários, fornecedores e clientes, né, e tem a questão da famosa multa de 50 milhões para quem não a cumprir. E a partir da hora que a gente, né, que nós como TOTVS Cloud oferece, já entrega para os clientes toda essa vasta, né, essa gama de itens de segurança, né, toda a parte de, né, licenciamento de sistemas operacionais, bancos de dados, toda a parte de segurança envolvida com toda essa infraestrutura, a adesão do cliente para a LGPD ela fica mais rápida, né? O cliente tem economia porque ele de fato ele vai se preocupar muito mais com a tratativa do dado de fato do que toda a parte de infraestrutura que compõe também os sistemas que ele utiliza. Tá bom? Dentro da camada da nossa plataforma T-Cloud, que a Gil vai dar um overview rápido no final, também nós temos um portal chamado Trust Center, que a gente entrega todas essas ferramentas, né? A gente entrega uma série de materiais, uma série de documentos, né, da TOTVS, todo vinculado ao serviço da TOTVS Cloud para os nossos clientes. Então, assim, para quem conhece, para quem tem acesso, para quem é cliente da TOTVS e tem acesso ao Trust Center, eu recomendo que verifique lá, tem bastante material, é bem importante para o cliente ter ciência, né, de todas as responsabilidades dele e que a TOTVS Cloud já está entregando nesse serviço, tá bom? Agora é com a Gil. Manda ver, Gil. É comigo. Valeu, Serginho. Muito obrigado pelas informações. Lógico que a gente não poderia deixar de falar o que é o cloud aqui na TOTVS, né? A ideia foi trazer para vocês uma gama de conhecimentos em toda essa frente que a gente vem evoluindo, que o mercado vem evoluindo com relação à segurança e informação de todos os meios digitais. E aí aqui eu vou complementar tudo que o Sérgio trouxe, ele abriu principalmente os pontos de segurança, mas agora eu vou falar um pouquinho sobre o que é o TOTVS Cloud. Eu acho que ficou aí algumas dúvidas também do que seria o serviço em si. Então, aqui são alguns dados interessantes sobre o nosso negócio. Então, hoje a gente já tem mais de 4 mil clientes hospedados na nossa nuvem. São clientes de produtos TOTVS. E a TOTVS tem feito altos investimentos, principalmente de 3 anos para cá, até mesmo para essas adequações de segurança, na parte de tecnologia focado em segurança da informação. Então, a gente vem investindo numa linha muito forte. Hoje, nós somos um organismo aqui dentro da TOTVS, com mais de 300 especialistas somente trabalhando no cloud. Então, a gente tem um time que atende a todas essas linhas, desses 84 processos gerenciados que o Sérgio passou, estão dentro desse time exclusivo para a cloud. Mais de 150 novas ativações por mês nessa operação, então a gente tem muitas novas ativações, muitos novos clientes e novos processos que nós estamos criando. E um dado interessante que eu gosto de trazer para os clientes é que em 2020 foi um ano onde muitos clientes voltaram para fazer uma
uma experiência de cloudificação que levaram seus servidores para a nuvem após a pandemia, né? 93% dos nossos clientes, de 100%, 93% escolheram seguir com a TOTVS Cloud por conta dos diferenciais que a gente tem embarcado em cima desse produto, que é o que eu vou falar um pouquinho mais naquele momento que o Sérgio estava falando item a item. Pode passar, Sérgio, por favor. Aqui são alguns dos nossos principais clientes, não são todos, a gente traz as principais bandeiras para que todos consigam, de alguma forma, se sentir íntimo com relação à dificuldade, né, com relação à criticidade do seu negócio. A gente falou aqui o tempo todo sobre segurança da informação, e aqui no cliente da área de serviços, a gente tem a Embaixada Americana, que é um cliente que foi um grande desafio para todos, com relação a todas as exigências de segurança, e nós cobrimos a todas. Então, é mais para que os clientes tenham aí esse contato e esse conhecimento com as bandeiras que estão aqui na nossa cloud. Pode passar, por favor. Aqui falando um pouquinho sobre a experiência PaaS. Então, qual que é a ideia que a gente traz quando a gente oferece esse serviço de cloud? Aqui a gente faz um comparativo entre as 3 torres, né? Então, falando aqui numa primeira camada, a gente está falando de on-premises, que pode ser o que muitos dos clientes que estão aqui têm hoje, que são seus servidores, toda a parte de gestão, tanto de infraestrutura quanto de aplicação de produto dentro de casa. Então, todas essas obrigações e responsabilidades operacionais, de segurança, todas as responsabilidades em si ficam por conta de vocês hoje, né? Então, vocês têm que ter um time, tem que ter estrutura, tem que ter uma bagagem para poder, além de time, expertise e bagagem para poder atender a tudo isso. Eu vou falar depois de TOTVS Cloud, então, na coluna da direita, a gente tem as outras nuvens de mercado, que são nuvens que, numa forma geral, ela entrega sempre a parte de infraestrutura. Então, normalmente, elas atingem até essas 4 primeiras camadas, parte de servidores, histórias de virtualização e redes. Em muitas nuvens de mercado, nem o sistema de segurança é ofertado. Muitas vezes fica por conta do cliente também instalar algum software, alguma camada de proteção de segurança com relação à infra. Nessa torre do meio, onde a gente traz o que é o TOTVS Cloud, eu trago todos os diferenciais. Então, focando em segurança, o Sérgio trouxe já item a item, né, o que dentro de cada camada que a gente atende está coberto pela parte de segurança da informação, mas falando um pouco mais sobre a parte de prática da terceirização em nuvem. Aqui a gente tem a parte de infraestrutura, então esses 4 itens, servidores, histórias de virtualização e redes, já está dentro do nosso pacote, mas a gente acumula também algumas atividades que hoje são operacionais dentro da casa do cliente. Então, a gente passa a fazer a parte de backup, de monitoramento da aplicação, o sistema operacional. Então, hoje, o cliente que vem para a nossa cloud, ele não tem a necessidade de fazer aquisição de sistema operacional e nem a renovação disso. A parte de segurança, banco de dados e a gestão nas aplicações. Eu acho que a gente já está bem estourado, eu não vou conseguir apresentar o T-Cloud aqui para vocês, mas o T-Cloud é o nosso ecossistema que a TOTVS criou, é uma camada, uma plataforma onde os nossos clientes que estão hospedados na nossa cloud têm toda a parte de gestão e visão do que estão hospedados aqui conosco. Então, eu acho que seria importante até a gente combinar aí um webinar para a gente falar só de T-Cloud. Mas, dizendo em linhas gerais, o que a TOTVS oferece de diferencial é toda essa parte de gestão com relação à aplicação. Então, a parte de backups, de banco de dados, de aplicação e até mesmo de preparação para o ambiente, numa possível atualização de releases, também a gente consegue atender aqui a partir do TOTVS Cloud e até mesmo pelo nosso T-Cloud. Pode passar, Sérgio. Dando um resumo aqui de diferenciais do que a gente tem, hoje a contratação do nosso serviço é por conexão concorrente, então a gente vai ter sempre o valor fixo, sem variação de alta do dólar, a gente vai considerar quantas conexões o cliente vai fazer uso e a partir daí que a gente vai fazer o custo. Isso já reduz bastante o valor do nosso negócio. Um acesso ao ERP de qualquer lugar, então, a partir de Smart Client, Go Global, o cliente tem essa liberdade de poder acessar o ERP de qualquer lugar. A parte de segurança de dados, que nós falamos bastante, é a única nuvem do mercado especializada em TOTVS e por isso que a gente consegue embarcar tanto serviço em cima
dessa cloudificação. Reduz o custo total com RP, então essa parte de sistema operacional, né, esses licenciamentos ficam por conta da TOTVS, então o cliente não tem mais essa preocupação de fazer essa renovação ou essa contratação quando isso estiver defasado. A gestão da RP de forma automática e simplificada, que é o nosso ecossistema, que é o T-Cloud, é a plataforma que os clientes fazem uso para poder controlar, consultar e ter autonomia sobre os seus produtos hospedados aqui em cloud, e a disponibilidade na aplicação. Então, uma vez que a TOTVS, que faz essa hospedagem do produto do nosso cliente, a gente garante a disponibilidade tanto na infraestrutura, porque nós somos certificados por Tier 3, quanto na aplicação TOTVS. Então, no mercado, nós somos os únicos que conseguimos garantir a disponibilidade na aplicação, e isso tem sido um grande diferencial para os nossos clientes. Prometi que eu iria ser rápida, pode passar, mas aqui a gente já finaliza. Desculpa o tempo a mais aí de vocês, agradeço demais quem ficou aqui conosco. Quer finalizar, Marçom? Vamos lá, eu ia perguntar no meio aqui da sua apresentação, acabou não dando tempo para o pessoal aqui. Deve ter muita gente usando RP Proteus, RM, DataSul. Eu voltei. Eu tô aqui também, Gil. Será que o Marçom caiu? Eu acho que ele travou. Eu acho que ele travou. Voltou, Marçom. Voltou. Deve ter muita gente. A última coisa que eu ouvi foi deve ter muita gente. Boa. Falar só sobre o T-Cloud. Ele travou de novo? Foi eu? Mas acho que foi ele, porque eu te ouvi, então. Mas acredito que a fala dele era na linha da gente marcar, né, um outro evento para falar de cloud, T-Cloud, sim. Né? Boa. Acredito que tem bastante gente interessada para a gente fazer uma apresentação de fato, né, do T-Cloud. Tem bastante, né, são muitas funcionalidades, né, é um desenvolvimento contínuo, né, a cada trimestre a gente libera algumas funcionalidades novas, é bem importante, né, para entregar para o cliente essa flexibilidade, né, essa agilidade, esse autoatendimento na gestão do ambiente. Essa camada de serviço, né? É isso aí. Ainda bem que foi dar esse erro no final, gente. Ainda bem. É no começo e no final, que é para encerrar. Bom, pessoal, deixa eu aproveitar aqui a oportunidade, agradecer mais uma vez aí a presença de todos, né? A gente estendeu muito mais, né? E isso foi bom, por um lado, a gente ficou mais tempo com vocês, e certamente a gente vai se reencontrar. E Marçom voltou, certo, Marçom? Não, infelizmente não. Bom, pessoal, obrigado. A gente volta a falar. Gil, gostaria de colocar mais algum ponto? Sim, eu vou deixar o meu e-mail aqui no... eu vi que agora acho que foi a Thali que falou. Nos passe seu e-mail que entraremos em contato. Mas eu também vou colocar meu e-mail aqui no chat. Não sei se esse é o caminho, mas eu vou colocar que aí, se caso alguém não conseguir alguma informação, pelo menos tem um e-mail de contato. E aí eu estou super à disposição para a gente poder falar um pouquinho mais sobre esse tema, que eu acho que tem muito a agregar para muitas empresas. Marçom não voltou, né? Não voltou. Marçom, para mim, vocês estão me ouvindo? Sim. Para mim, o Marçom não caiu em momento algum, ele está logado, eu consigo vê-lo, consigo ouvi-lo. Nossa. E o pessoal está pedindo bastante aqui o link, tá no chat, mas enfim, acho que ele ficou bloqueado para alguns só. Não, para a gente bloqueou também, eu também não vi o Marçom mais não. Até concluir o que eu acredito que fosse a fala dele, né? Foi no mesmo caminho, Sérgio, foi exatamente, tá? Tá ótimo, tá perfeito. Só as mulheres conseguem ouvir duas conversas, conseguem fazer a compatibilidade entre elas. Ainda bem que elas existem. Obrigado. Obrigada. Muito obrigada, pessoal. Valeu pelo tempo de vocês, obrigada pela oportunidade. Tenho certeza que a gente tem bastante coisa aí para evoluir. Nós agradecemos a paciência e a atenção de vocês, pessoal. Ficamos à disposição, pessoal. Obrigada. Obrigado, pessoal. Tchau. Até breve. Tchau. Obrigada. Tchau. Até breve. Até mais.
Tô com você, viu, Marcelo? Bom, eu posso traduzir o que ele falou, tá? Olha só que interessante. Que ele vai estar disponível, né, no YouTube e que ele agradece a participação de todos. Que bom, que interessante. Entrepreneur aqui. Tá bom, obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Obrigada a todos.